Olá! Hoje a gente vai desvendar um conceito, olha, fascinante sobre o verdadeiro valor do conhecimento. A ideia aqui, com base numa análise bem interessante, é separar aquilo que a gente sabe daquilo que a gente de fato faz com o que sabe. Ok? Então, para começar, vamos direto ao ponto com uma pergunta que vai bem no coração do nosso tema. É uma pergunta que provoca, com certeza, mas é fundamental para a gente entender a diferença entre só acumular informação e, bem, saber de verdade. E para a gente conseguir responder isso, temos que dar um passo para trás. Voltar lá para o comecinho. Onde é que todo o processo de aprendizado começa, afinal? Pois é, existe um ponto de partida, que é meio que universal, e entender ele é a chave de tudo. Todo mundo começa do mesmo jeito, né? Aprendendo o básico, o beabá da coisa, o vocabulário, as ideias centrais de qualquer assunto. É aquela fase de criar um mapa mental, de ter as primeiras referências antes de se aventurar de verdade no território. E o material que a gente está analisando aqui dá um nome bem específico para esse conhecimento inicial. Ele chama de conhecimento ornamental. É um nome curioso, né? Dá a ideia de algo que enfeita, que serve como um adorno para o intelecto. Tá, mas o que exatamente define esse tal de conhecimento ornamental? O que caracteriza ele? Porque é entendendo isso que a gente vai sacar a diferença crucial entre um saber que só informa e aquele que de fato transforma. E aqui a coisa fica bem interessante. São basicamente três características. Pensa assim, o conhecimento ornamental ele vive numa espécie de bolha de segurança. Primeiro, ele não exige que se tome nenhuma decisão prática. Segundo, não tem risco nenhum envolvido. E terceiro, que é o mais importante, ele não tem um impacto, mensurável na realidade. É como aquela pessoa que leu dezenas de livros sobre investimentos. Ela pode dar uma aula sobre a teoria dos mercados, explicar tudo direitinho, mas nunca comprou uma única ação. O conhecimento está lá, intacto, seguro, sem risco e, claro, sem consequência nenhuma. Então, o ponto-chave é esse, olha só. Esse conhecimento é fantástico para a gente entender as coisas, para organizar o pensamento. Ele clareia, sabe? Mas sozinho, ele não transforma nada. Ele não tem o poder de criar uma mudança de verdade. E é exatamente aqui que a coisa pode complicar. Aquele primeiro passo, que é super necessário, pode acabar virando um problema. A fonte que a gente analisou chama isso de a armadilha da acumulação. É um lugar perigoso onde o aprendizado simplesmente para de avançar. O que acontece é uma inversão. É sutil, mas é muito poderosa. A gente começa a aprender para quê? Para fazer alguma coisa, certo? É um meio para um fim. Mas se o processo empaca ali, na fase de só coletar informação, o meio, que era o ato de aprender, vira o próprio fim. O aprendizado deixa de ser sobre transformar e vira só acumulação. É isso. O objetivo não é mais abrir o negócio, mas sim ler o próximo livro sobre negócios. E essa frase aqui, ela funciona como um teste bem simples para saber se alguém caiu nessa armadilha. A régua é clara. O conhecimento que foi adquirido mudou alguma decisão na prática? Se a resposta for não, bom, talvez esse conhecimento não esteja gerando valor real nenhum. Dito outra forma, se o que se sabe não afeta o que se faz, esse conhecimento meio que flutua, fica desconectado da realidade. Ele pode até ser super correto, super sofisticado, mas na prática é como se ele nem existisse. Certo. Então qual é a saída? Se o conhecimento ornamental pode ser essa armadilha, qual é o caminho? É aí que a análise apresenta o seu exato oposto, o chamado conhecimento operacional. E essa comparação aqui, olha, ela deixa tudo muito claro. É a diferença fundamental. De um lado, a gente tem o saber para entender. Do outro, o saber para fazer. E o jeito de validar cada um muda completamente. Um é validado pela pergunta, essa informação está correta? O outro é validado pela pergunta, isso aqui funcionou no mundo real? O conhecimento operacional, ele é todo sobre ação e sobre os resultados que essa ação gera. É aquela pessoa que, em vez de ler 10 livros, lê um capítulo sobre marketing e na mesma hora vai lá e cria um anúncio online. Pode dar errado? Claro que pode. Pode dar certo? Também. Mas não importa. A experiência, o ato de fazer, gera um saber de verdade. Um saber que foi testado na prática. Isso é conhecimento operacional. Ok, então a gente tem esses dois lados da moeda, o ornamental e o operacional. Mas e aí, como é que eles se encaixam? Onde é que mora o verdadeiro valor do conhecimento, então? E aqui vem um ponto muito, mas muito importante. A análise deixa claro que o conhecimento ornamental não é um vilão, de jeito nenhum. Ele é a base, a fundação, é essencial. Ninguém consegue agir saindo do zero absoluto. O conhecimento ornamental é o mapa.
Ele só se torna um problema, só se torna inútil quando o processo para nele. O problema nunca é o ponto de partida, mas sim confundir o ponto de partida com a linha de chegada. É exatamente como ter o mapa na mão, mas nunca sair para a viagem. O mapa, por mais perfeito que seja, não serve para nada se ele não leva a algum lugar. Isso tudo nos traz para a grande conclusão, a ideia central desse conceito todo. No fim das contas, o valor não está na quantidade de livros na estante ou no número de certificados na parede. O valor está na capacidade que todo esse saber tem de fato, produzir um efeito na realidade. E para fechar, fica essa pergunta final. É um convite mesmo, para a gente refletir sobre o nosso próprio jeito de aprender. O conhecimento que a gente busca e acumula, ele serve para quê? Para enfeitar o nosso intelecto ou para construir algo de concreto no mundo? A resposta que cada um dá para isso é o que define o verdadeiro valor do que se sabe.